Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 2. Seção 725. Projetos psíquicos e a aritmética da consciência. O consumo de carne e criatividade da Terra. Este livro trata da natureza da realidade desconhecida e das maneiras pelas quais ela pode se tornar conhecida. Nesta seção, portanto, esbocei vários experimentos ou exercícios para o leitor. Isso certamente o levará a formar suas próprias versões dos exercícios dados, ou abrirá sua mente para que, espontaneamente, à sua maneira, você se conscientize de eventos que antes eram literalmente invisíveis para você. Você pode achar que algumas de suas concepções mais queridas são equívocos à luz de suas novas experiências. Como as explorações são altamente pessoais, você provavelmente as começará a partir da estrutura de suas crenças atuais. Símbolos podem ser utilizados, e estes podem mudar seu significado para você à medida que você progride. Os símbolos podem evoluir, portanto. No início deste trabalho, eu disse ao leitor que aqui nestas sessões iríamos além das ideias de um Deus e um eu. Afirmei que suas ideias de personalidade seriam expandidas à medida que a realidade desconhecida está sendo produzida. Robert e Joseph estão tendo suas próprias experiências e descobrindo a natureza da realidade desconhecida como ela se aplica a eles. Joseph recentemente teve uma experiência que o perturbou, simplesmente porque era difícil interpretar mesmo à luz de sua compreensão sobre a natureza do eu. Você não pode explorar a natureza da realidade esperando descobrir seus aspectos desconhecidos, se você insistir que esses aspectos correspondem aos conhecidos. Então, Joseph se permitiu um pouco de liberdade e quase ficou escandalizado com os resultados. Sua experiência parecia sugerir que a identidade de seu pai tinha tanta mobilidade e tantas possibilidades de desenvolvimento que a própria ideia de identidade parecia perder seus limites. Em primeiro lugar, em seus termos, a identidade pura não tem forma. Você fala de um eu dentro de um corpo porque está familiarizado apenas com uma parte de si mesmo. Você supõe que toda personalidade, de uma forma ou de outra, deve ter um equivalente de uma forma humana, espiritual ou não, para habitar. A própria identidade é composta de pura energia, não ocupa espaço, não leva tempo. Eu disse que existem partículas invisíveis que podem aparecer em mais de um lugar simultaneamente, assim como a identidade. Átomos e moléculas constroem blocos de matéria em seus termos, mesmo enquanto os átomos e moléculas permanecem separados. A mesa entre Joseph e eu não parece invadida pelas partículas invisíveis que a compõem. Por falar nisso, se você me perdoar pelo velho trocadilho, os átomos e moléculas que formam a mesa hoje não tinham nada a ver com a mesa 5 anos atrás, embora a mesa parecesse a mesma de agora. Da mesma forma, identidades bastante separadas podem fundir-se com outras em uma gestalt de dar e receber, na qual a intenção geral é tão clara quanto a forma da mesa. Até certo ponto, Joseph estava percebendo esse tipo de organização psíquica interna. Em seus termos, a Terra em qualquer momento representa a mais requintada cooperação física, espiritual e psíquica, na qual todas as consciências estão relacionadas e contribuem para a realidade geral. Fisicamente, isso é um pouco compreendido. É difícil explicar nos níveis espiritual e psíquico sem falar em termos de gradações de identidade, por exemplo. Mas em seus termos, a menor partícula de identidade é inviolável. Pode crescer, desenvolver-se ou expandir-se, mudar alianças ou organizações e combina-se com outras assim como as células. Seu corpo não se sente como se você o invadisse. Sua consciência e a consciência dela estão fundidas, no entanto. Ela é composta das inúmeras consciências individuais que formam as menores partículas físicas dentro dela. Essas partículas vêm e vão, mas seu corpo continua sendo ele mesmo. O que era fisicamente uma parte de você no ano passado não é hoje. Fisicamente, você é uma pessoa diferente. Simplificando, o material do corpo é constantemente devolvido à Terra, onde se forma novamente em atualização física, mas sempre de maneira diferente. Da mesma forma, sua identidade muda constantemente, mesmo enquanto você mantém seu senso de permanência.
Essa sensação de permanência depende de mudanças infinitas. Na verdade, depende dessas mudanças físicas, espirituais e psíquicas. Em seus termos, por exemplo, se não ocorressem constantemente, seu corpo morreria. As células, novamente, não são simplesmente partículas minúsculas, práticas e invisíveis que acontecem compondo seus órgãos. Eles também possuem consciências próprias. Esse tipo de consciência une toda a matéria física. Existe de fato uma comunicação existente que une toda a natureza. Uma teia interna para que cada parte da Terra saiba o que suas outras partes estão fazendo. Células são organizações em constante mudança, formando e não formando. As células compõem formas naturais. Uma identidade não é uma coisa de certo tamanho ou forma que deve sempre aparecer de uma determinada maneira. É uma unidade de consciência, sempre ela mesma e inviolável enquanto livre para formar outras organizações, entrar em outras combinações nas quais todas as outras unidades também decidem desempenhar um papel. Como existem formas diferentes para objetos físicos, então a identidade pode assumir formas diferentes, e basicamente essas formas são muito mais ricas e diversas do que a variedade de objetos físicos. Você fala sobre os cromossomos. Seus cientistas escrevem sobre hereditariedade, enterrada e codificada nos genes, projetos para uma identidade ainda não formada. Não há projetos psíquicos, por assim dizer, em que cada identidade conhece sua história e, tomando qualquer linha de desenvolvimento, projeta essa história. O potencial de tal identidade é muito maior, no entanto, do que pode ser expresso através de qualquer tipo de desenvolvimento físico de uma linha. As identidades, então, enviam fios de consciência para tantas realidades quanto possível, de modo que todas as versões de qualquer identidade tenham o potencial de se desenvolver de tantas maneiras quanto possível. Você, ao pensar em si mesmo, pode ter dificuldade em seguir esses conceitos, assim como teria dificuldade em tentar seguir a realidade futura das células dentro de seu corpo neste momento. Você deve entender que, em termos maiores, não há grande ou pequeno. Não existe identidade gigante ou minúscula. Cada identidade é inviolável. Cada um também se une com os outros, mantendo sua individualidade e desenvolvendo seu próprio potencial. Uma montanha existe. Ela é composta de rochas e árvores, grama e colinas. E em seus termos de tempo você pode olhá-lo, vê-lo como tal, dar-lhe um nome e ignorar suas partes igualmente independentes. Sem essas partes, a montanha não existiria. Não é invadida pelas árvores ou rochas que o compõem. E enquanto as árvores crescem e morrem, a própria montanha, pelo menos em termos de tempo, existe apesar das mudanças. Também depende das mudanças, de certa forma, suas próprias identidades, como você pensa delas, dependem dos mesmos tipos de organizações vivas de consciência. Vamos olhar de forma diferente. As pessoas que leem a chamada literatura oculta podem me considerar uma velha alma, como uma montanha. Na grande moda antiga, acima de outras almas mais caseiras, eu tenho minha própria identidade. No entanto, essa identidade é composta de outras identidades, como uma independente, como a montanha composta de suas rochas e não poderia existir sem elas, mesmo quando se eleva tão grandiosamente acima da planície. Meu entendimento repousa sobre o que eu sou, como a altura da montanha repousa sobre o que ela é. Não me sinto invadido pelos eus ou identidades que me compõem, nem eles se sentem invadidos por mim, assim como as árvores, rochas e grama não se ressentiriam da forma da montanha em que cresceram. O topo da montanha pode ver mais longe. Sua vista abrange todo o campo, para que eu possa olhar para a sua realidade como o topo da montanha pode olhar para a planície e a aldeia. O pico da montanha e a aldeia são igualmente legítimos. Vamos olhar para isso novamente de outra maneira. Sua mente pensante, como você a considera, é o topo de sua montanha. Em certos termos, você pode ver mais do que suas células, embora elas também estejam conscientes de suas realidades. Se não fosse por suas vidas, você faria não estar no topo de sua montanha psicológica.
Mesmo as árvores, na ponta mais alta da encosta, lançam raízes robustas no solo e recebem dele nutriente e vitalidade. E há uma grande troca entre a menor muda do sopé e o pinheiro mais antigo. Nenhuma folha de grama morre, mas afeta toda a montanha. A energia dentro da grama afunda na terra e em seus termos renasce novamente. As árvores, pedras e grama trocam constantemente de lugar à medida que a energia muda de forma. A água desce a encosta até o vale, e há um constante dar e receber entre a aldeia abaixo, digamos, ou os prados e a montanha. Portanto, há o mesmo tipo de transformação, mudança e cooperação entre todas as identidades. Você pode traçar as linhas onde quiser por conveniência, mas cada identidade mantém sua individualidade e natureza inviolável, mesmo quando muda constantemente. As árvores dão sementes. Alguns caem nas proximidades, outras são levadas pelo vento e algumas distâncias em áreas que a própria árvore, por toda a sua altura, não conseguia perceber. A árvore não sente menos ela mesma porque produz tais sementes. Assim, as identidades lançam sementes de si mesmas da mesma maneira. Estes podem crescer em ambientes bastante diferentes. Suas realidades de forma alguma ameaçam a identidade do pai. As identidades têm livre-arbítrio, por isso escolherão seus ambientes ou locais de nascimento. Como uma árvore é física, as propriedades físicas estarão envolvidas e as sementes amadurecerão seguindo certos princípios ou características gerais. Átomos e moléculas às vezes formam árvores, às vezes eles se tornarão partes de sofás. Eles formarão pessoas ou formigas, ou folhas de grama, mas em cada um desses empreendimentos eles também manterão o seu próprio senso de identidade. Eles se combinam para formar células e órgãos e, através de todos esses eventos, obtêm diferentes tipos de experiência. Fisicamente falando, geralmente, seu corpo é composto de gramíneas, e formigas, e rochas, e animais e pássaros, pois de uma forma ou de outra toda a matéria biológica está relacionada. Partes de seu próprio ser, voam ou rastejam como pássaros ou insetos, formando a grande gestalt da experiência física. Está na moda dizer, você é o que você come. Que, por exemplo, você não deve comer carne porque você está matando os animais e isso é errado. Mas em termos mais profundos, física e biologicamente, os animais nascem do corpo da terra, que é composto de cadáveres de homens e mulheres, tanto quanto de outra matéria. Os animais os consomem, então, com as mesmas frequências que você os consome, e eles são parte da sua humanidade tanto quanto você é parte da sua chamada natureza animal. O intercâmbio constante que existe biologicamente significa que a mesma matéria física que compõe um homem ou uma mulher pode se dispersar e depois formar um sapo, uma estrela do mar, um cachorro ou uma flor. Pode ser distribuído em inúmeras formas diferentes. Essa aritmética da consciência não é aniquilada. É multiplicado e não dividido. Remanescentes dentro de cada forma está a consciência de todas as outras combinações, todas as outras alianças, à medida que a identidade forma continuamente novos empreendimentos criativos e gestaltes de relacionamento. Não há discriminação, não há preconceito. Quando você come, você deve eliminar através de seus intestinos. Essa matéria resultante eventualmente retorna à terra, onde ajuda a formar todos os outros seres vivos. A matéria morta, o resíduo de um pássaro, as células expelidas, essas coisas não são usadas por outros pássaros, embora possam ser ocasionalmente, mas por homens e mulheres. Não existe nenhuma regra que diga que seu material celular descartado pode ser usado apenas por sua própria espécie. No entanto, em seus termos, qualquer identidade, não importa quão minuta, mantém a si mesma e sua identidade por meio de muitas formas e alianças de organizações. Através de tais fios de consciência, todo o seu mundo está relacionado. Sua própria identidade envia fios de si mesmas constantemente, então. Estes se misturam psiquicamente com outros filamentos, pois fisicamente os átomos e as moléculas são trocados. Portanto, existem diferentes organizações de identidade nas quais você desempenha um papel. Hubert está conectado comigo dessa maneira. Ele também está conectado com qualquer formiga no quintal da mesma maneira. No entanto, eu mantenho minha identidade. A formiga mantém sua identidade e Hubert mantém a dele. Mas um não poderia existir sem os outros dois, pois em termos maiores a realidade de qualquer um dos três pressupõe a existência dos outros.
Tudo isso deve ajudá-lo a entender sua própria experiência envolvendo seu pai e a posterior com sua mãe, e separadamente Hubert está com sua mãe, pois estava enviando fios de consciência nas direções que lhe interessavam. Os alunos dele, de Hubert, são importantes, pois como ele está traduzindo da biblioteca, eles também traduzem. Fim da sessão.